Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vindo para nossa reflexão. É sempre bom saber que você está repassando, você está partilhando esse vídeo com alguém que você conhece. Afinal de contas, estamos falando de Deus. E você pode perguntar assim, ou alguém pode perguntar, mas por que agora você está falando? Quem inventou de falar de Deus? Sabe o que é que é muito bom falar de Deus? E eu sempre falei de Deus. Falei de Deus para os outros e falei de Deus para mim mesmo. Sabe por que a gente tem esse compromisso? Primeiro, porque Deus nos mandou fazer isso. E depois, porque nós estamos falando de um Deus que não descarta ninguém. Um Deus que nos acolhe da forma que nós chegamos até Ele. Então é por isso que eu tenho alegria em falar desse nome que é Salvador. Às vezes eu fico pensando, será que esse tema que eu estou apresentando, expondo, será que esse tema agrada, por exemplo, a uma categoria, aliás, a classe jovem, por exemplo? A juventude, aos jovens, adolescentes, jovens. E eu volto a meditar, porque ou agradando ou não agradando, afinal de contas nós estamos falando de Deus. E também esses jovens e esses adolescentes precisam descobrir essa bênção na vida deles. Muitos não descobriram ou esqueceram diante de tantas ofertas do mundo. Se é no estudo, é a tecnologia, é a digitação, é a ciência e tecnologia que está agora oferecendo as melhores propostas. E o jovem vai nessa, como tudo é muito fácil, Então o jovem não quer saber muito, sabe? De ficar uma hora rezando, de ficar, enfim, fazendo um louvor. Não digo todos, Lógico que tem as exceções. Mas, afinal de contas, nós estamos falando de Deus. Um Deus que deve ser amado. Um Deus todo-poderoso. Sabe, às vezes eu fico pensando seriamente num ponto aqui. Às vezes o jovem que é inteligente, que é exigente, que quer a coisa para já, ele pode ser que não esteja aderindo muito a essa proposta. Porque às vezes falam tanto de um Deus fraco, de um Deus sem poder, de um Deus tão assim, sem importância, que às vezes o jovem nem se interessa. Não, o meu computador já é o meu Deus, o meu celular já é o meu Deus, e outros modos de tecnologia já é o meu Deus. Eu e outros do meu tempo, somos a geração da caneta e do papel. Sem contar que pode ter alguns aí da pena e do tinteiro. Se vocês que estão me ouvindo não souberem, perguntar aos avós passados que eles vão saber o que é a pena e o tinteiro. Era um pequeno coisinha de metal, uma pecinha de metal e uma tinta no tinteiro para escrever, Molhava a tinta no tinteiro e escrevia. Então, pode ser que tenha gente dessa geração. Agora, a juventude é a geração da ciência e tecnologia, da digitação, da informática. É outra coisa diferente, mas só que, às vezes, a gente pode pensar tão erroneamente sobre esse ponto, que para falar da ciência e tecnologia, não pode falar de Deus, ou de uma coisa ou de outra, porque a ciência já assumiu para muitos o lugar de Deus. A tecnologia já assumiu o lugar de Deus para muitos.
E na verdade nós podemos associar ciência e tecnologia e o tema Deus. Por que podemos associar? Eu vou responder isso com uma alegria que você não imagina. Porque Deus é a fonte da sabedoria, da ciência, da tecnologia. Deus é a fonte de toda a sabedoria. É que às vezes inverteram tudo. Mostraram para o jovem que a ciência é uma coisa, Deus é outra, que pode até ser descartado da vida, que não tem problema nenhum. Só que é um ensino equivocado. Como chamaria? Desviado da verdade, do ponto, do foco. Então nós estamos falando desse Deus que é poderoso, que deve ser amado, respeitado, adorado, porque Ele é salvador de jovens, de crianças, de adultos, de velhos. Ele é salvador de todos nós. E como é que nós podemos desprezar esse Deus? É que infelizmente não se fala desse poder de Deus para essas categorias que são um pouco mais exigentes e vão caindo fora, vão descartando, porque muitas vezes o assunto é tão assim sem importância que às vezes acaba desviando do foco da verdade, infelizmente. Então nós precisamos ver que a tecnologia é muito importante, é espetacular, é uma coisa extraordinária, porque se resolve as coisas com tanta facilidade, e à distância, e apenas com um toque, com a digital, está se resolvendo tudo com facilidade. Então, a criança, o jovem, por que eu vou falar de Deus? Uma coisa tão monótona. Você chega na igreja, você fica lá sentado, uma coisa tão monótona, e é mesmo, quando não tem quem pregue no Espírito Santo. Eu vou ter que concordar com você, se você tiver algum jovem me escutando, ou meio jovem, às vezes se torna monótono, porque as pessoas têm preguiça de falar de Deus, tem preguiça, tem comodismo e não fala como deve. Será que o tema Deus é antiquado? Será que o tema Deus é ultrapassado? De forma nenhuma. Pode ter muita gente aí que sabe muito, mas esses são ultrapassados quando eles desprezam o nome de Deus para falar de uma máquina que não fala, que não ouve, que não se movimenta sozinha. Tem que ter um Criador. Nós estamos falando do Criador e não de coisa criada, que às vezes nós idolatramos as coisas criadas, colocamos no lugar de Deus. Estou falando do Deus Criador, que criou todas as coisas, que nos criou. E qual é a tecnologia que tem esse poder criador? É coisa criada. Deus não é um ser criado, Ele é um Deus criador, poderoso, salvador, redentor. Então é essa a diferença, sabe? Deus, nós dizemos que Deus é alfa e ômega. Sabe o que significa isso, se você nunca ouviu falar? Princípio e fim de todas as coisas. Alfa, princípio. Ômega, fim. Princípio e fim de todas as coisas. Deus é isso para nós. E por que é que muitos desprezam? Por que é que muitos falam de Deus assim com desprezo? Que pregador que é aquele? Que pregador preguiçoso? Afinal de contas, fez curso para quê? Para ficar lá fazendo de conta que está pregando o nome de Deus? Não é isso.
Não é isso que Deus mandou fazer. Deus é diferente da tecnologia. Tecnologia, você com um toque digital aqui, você sabe o que aconteceu na hora do outro lado do mundo. Deus sabe de tudo antes que as coisas aconteçam. E agora? Eu vou falar o quê? Deus é onisciente, sabe tudo. Deus é onipresente, está presente em todos os lugares, ao mesmo tempo. Deus é onipotente, tudo Ele pode, nada existe que Deus não possa. Então Deus é onipresente, onisciente e onipotente, porque pode tudo. Então nós queremos fazer essa comparação quando nós pregamos a palavra de Deus, e muitos estão precisando mudar urgentemente esse discurso preguiçoso, para que o jovem busque Deus porque ele entende que precisa de Deus. E não estamos falando de um Deus, mas do Deus. Nós estamos falando do Deus com D maiúsculo, e não de um Deus com D minúsculo. Esses deuses criados, idolatrados, porque Deus não quer ser idolatrado, Deus quer ser amado, respeitado pelo que Ele é, pelo que Ele faz. É isso que nós precisamos saber. Tem aqui dois versículos que eu vou ler para a gente comparar essa situação. Está em São Mateus 9, de 20 a 22. É uma cura de Jesus Cristo. Diz assim: ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue, havia 12 anos, aproximou-se por trás de Jesus e tocou-lhe a orla do manto. Dizia ela: se eu somente tocar a sua vestimenta, serei curada. Jesus virou-se, ela foi por trás de Jesus e tocou. Então Jesus virou-se, viu-a e disse-lhe: tem confiança, minha filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente. Isso não é fake news, não é mentira, como muitos evitam falar das curas que estão no Evangelho. E eu não estou falando aqui que aquele prega isso, aquele não prega, todos devem pregar. Quem tem fé e crê em Jesus Cristo de fato deve pregar isso. Jesus curou essa mulher. E é só a diferença. Nós resolvemos com as digitais no computador. Jesus, com um toque de dedos, Ele fez e faz curas maravilhosas. E dessa vez, nem foi preciso Ele tocar naquela mulher que estava com hemorragia. Foi ela que tocou em Jesus. E Ele a libertou instantaneamente daquele fluxo de sangue que não parava. É por isso que nós cremos no Evangelho, é por isso que nós cremos em Jesus Cristo. Agora, quando muitos não falam, é porque não acredita, não tem fé. Não, mas aquele é líder religioso. Se ele não prega isso, ele não acredita, está perdendo o tempo dele e enganando todo mundo. Então nós temos que crer no Evangelho, porque aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado, diz o Evangelho. Então, meu amigo, minha amiga, meu parente, meu irmão, minha irmã, é isso que nos dá alegria em falar do Evangelho, porque ele tem esse poder sobre as nossas vidas. Nós somos filhos de Deus,
Nós não somos um estranho para Deus. E como Filho de Deus, amados que somos, Ele veio para nos salvar a partir de agora. Vivos. E depois já é uma consequência. Estaremos salvos porque cremos no Evangelho. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.